Pessoal, um bebê foi retirado dos pais depois que ele foi levado a uma policlínica lá no litoral com uma fratura no fêmur, um osso da perna. O Eduardo Carvalho foi para lá para entender essa história direitinho e contar para a gente que fratura é essa, qual a consequência e do que a polícia desconfia. Eduardo, bom dia. Muito bom dia, Samuel. Bom dia a todos que nos acompanham na tela do Balanço Geral. Esse é mais um caso de violência contra um bebê aqui na cidade de Imbé, no litoral norte. Falamos ao vivo da frente da delegacia da Polícia Civil, que está à frente deste caso e já tem indícios de que um bebê de 3 meses de vida sofria constantes agressões dentro de casa. Os indícios foram levantados por médicos do Hospital Santo Antônio, em Porto Alegre, que atenderam a criança e identificaram fraturas nas costas, no braço, no fêmur e também hemorragias no crânio e no olho, na retina. Um quadro extremamente grave, muito delicado, que foi apontado pelos médicos como indícios de maus tratos. Síndrome da criança espancada. Foram os médicos do Hospital Santo Antônio, em Porto Alegre, que atenderam esse bebê, que imediatamente desconfiaram, acionaram um conselho tutelar e, a partir disso, o que era um atendimento médico virou um inquérito policial. E agora os pais da criança não podem mais se aproximar do bebê enquanto a investigação está em aberto e, inclusive, não podem fazer esse acompanhamento no hospital. A criança segue internada, está no Hospital Santo Antônio desde o dia 2 de setembro e só deve deixar o hospital na próxima semana. O quadro é gravíssimo, Samuel. Esse caso ele é ainda mais delicado do que nós mostramos na segunda-feira na tela do Balanço Geral. Nós estivemos aqui no litoral falando sobre um bebê recém-nascido que estava sendo espancado pela mãe, que foi presa em flagrante. Naquele caso, a criança recebeu atendimento médico e foi liberada. Nesse caso de agora, o bebê continua internado e tem um quadro de saúde considerado bastante delicado. Ele, inclusive, passou por procedimentos cirúrgicos na região do crânio para conter esses sangramentos internos que ele sofria e também outros procedimentos. Tem um ponto fundamental que foi apontado pelos médicos, Samuel, e que agora é uma parte muito importante da investigação. Os médicos apontam que essas múltiplas fraturas, elas estão em diferentes estágios de consolidação. O que isso significa na prática? Que essas lesões não foram provocadas no mesmo dia, mas em diferentes datas, ou seja, o bebê estava sendo agredido, ao que tudo indica, ao longo do tempo. Ele nasceu no dia 11 de junho de 2025. No dia 29 de agosto deu entrada ao hospital de Tramandaí e de lá foi transferido a Porto Alegre e não deixou mais as instituições de saúde. Ou seja, a gente está falando de uma criança, Samuel, que em toda a vida dela viveu em um contexto de violência doméstica. Uma criança que, ao que tudo indica, é mais uma vítima de maus tratos e, inclusive, existe a possibilidade desse caso ser enquadrado como tortura. Isso não é descartado pela Polícia Civil nesse momento, Samuel. A única ressalva que é feita até o momento na investigação é caso apareça algum laudo, o que é considerado muito improvável, de uma síndrome raríssima, como, por exemplo, a doença chamada dos ossos de vidro. Seria a única explicação além de maus tratos e violência. Mas os indícios no momento é de que a criança sofria, sim, essas agressões. Resta saber agora o que acontecia dentro de casa. Para quem está nos acompanhando agora, entender toda a dinâmica desse fato. Como que isso começa? No dia 11 de junho, o bebê nasce aqui em Imbé, na região do litoral norte do Rio Grande do Sul. No dia 20 de agosto, ou seja, pouco mais de um mês depois do nascimento, ele sofre uma fratura no fêmur. A mãe relata que essa lesão ocorreu quando o pai tentava colocar a criança no berço. No dia 23 de agosto, depois de receber esse atendimento pela fratura, ele começa a apresentar febre persistente. No dia 29 de agosto, ele sofre crises convulsivas, o que faz com que a mãe procurasse atendimento médico. Ela leva o bebê ao hospital de Tramandaí. No dia 1º de setembro, ele retorna ao hospital com uma suspeita de meningite.
Com essa suspeita, o Hospital de Tramandaí decide encaminhar o bebê a Porto Alegre. E aí ele vai ao Hospital Santo Antônio, referência no atendimento pediátrico do Grupo Santa Casa, e ele recebe então o atendimento. E passa por uma série de exames, mas os exames de raio-x apontam todas essas fraturas que eu mencionei. Múltiplas fraturas em diferentes estágios de consolidação. Com isso, o hospital decide acionar o Conselho Tutelar e também o Ministério Público. Então, o Conselho de Imbé passa a investigar esse caso junto ao Ministério Público. E aí, um laudo no dia 5 de setembro, aliás, no dia 16 de setembro, perdão, aponta realmente essas lesões de forma mais detalhada e os próprios médicos apontam os sintomas de maus tratos. E a orientação dada pelos médicos em um laudo assinado pelos doutores é de que a criança não continue acompanhada pelos pais e que ela não fique de qualquer forma acompanhada pelos genitores. Então o Conselho entra com uma ação no Ministério Público, baseada inclusive na lei Henri Borel, um caso muito famoso no Rio de Janeiro de uma criança que foi morta por agressões dentro de casa, e aí o judiciário defere esse pedido e, portanto, os pais agora não podem mais se aproximar. O caso está com a Polícia Civil, a Delegacia de Imbé está investigando essa ocorrência agora para tentar detalhar o que acontecia dentro de casa, quais eram as circunstâncias dessas agressões. Nós conversamos com a conselheira tutelar Suzana Supp, mais uma vez ela nos atendeu aqui em Imbé, falou sobre a gravidade desse caso, ela chegou inclusive a se emocionar durante essa entrevista que a gente vai mostrar ainda hoje no Balanço Geral. Ela falou que se espantou com a frieza dos pais, né? Que não agiram para conter essas agressões, não evitaram, não tomaram as medidas necessárias, enfim. E a suspeita, claro, é que as lesões tenham sido justamente provocadas por eles. Os dois já foram ouvidos, o pai aqui na Delegacia de Imbé, a mãe em Porto Alegre no DECA, já que ela estava acompanhando a criança no hospital. Os relatos, eles são distintos. A mãe diz no DECA que não sabe exatamente como as lesões aconteceram, mas que todos os casos são de momentos em que a criança estava sozinha com o pai. Ela também alega que não viu essas agressões, que não viu nenhum tipo de maus tratos dentro de casa, gritos, nada nesse sentido. O pai é ouvido aqui, na Delegacia de Imbé. O relato dele é diferente do da mãe. Ele alega, sim, que a lesão do fêmur foi provocada em um momento em que ele foi colocar a criança no berço, enrolado em um lençol, e acabou batendo sem querer no berço, acabou não tendo o controle suficiente da situação e houve essa lesão grave. Também relatou que em outros momentos ele sacudia a criança, já que não teria muita paciência nos casos em que ele estava chorando com frequência. Esse é o relato do pai, mas que ele diz que não maltratou, que não provocou nada de agressão, que nunca bateu no menino, que não fez nada nesse sentido e que não sabe o que aconteceu. Ele e a mãe são suspeitos desse caso, os dois estão em liberdade, não há nenhum pedido, nenhuma prisão nesse momento contra os dois. Importante destacar que o pai possui antecedentes já por lesão corporal e por outras ocorrências também, e agora os dois estão sendo investigados pela Delegacia de Imbé. A criança está internada, recebe o atendimento médico e, se for liberado do hospital, não vai voltar para casa, deve ficar com a avó materna. Uma outra criança, irmã do bebê, que tem 7 anos de idade, é filha somente da mãe, também foi afastada desse núcleo familiar por ordem judicial, pedido do Conselho Tutelar junto ao Ministério Público, deferido pelo Poder Judiciário. É um caso gravíssimo, viu, Samuel? Vou devolver para ti, já pedi para o pessoal me ligar de novo, porque caiu o meu retorno agora, por favor. Estava vendo aqui, Eduardo, sobre o que é essa síndrome dos ossos de vidro que tu falaste, né? E a definição, o próprio nome já define mais ou menos, define bem o que se trata, né? É de uma fragilidade, um defeito na formação óssea que faz com que a criança tenha fraturas de uma maneira muito intensa, com muita facilidade, faz com que a pessoa tenha fraturas com muita facilidade. Quebra o osso, fratura é quebrar, né, gente? Com facilidade. Só se for essa mesmo a explicação. Porque, não, né, Eduardo, depois que ela foi para o hospital, não consta que se machucou mais. Depois de sair do contato da família, não se machucou mais. Tá tudo bem com ela, tá em recuperação. E das outras vezes que essa criança se machucou, tem estágios diferentes de recuperação dela. Ela se machucou várias e várias outras vezes, gente. Fraturas graves, machucados sérios que ela tem de tempos passados, não tão distantes, porque estou falando de um bebê que nasceu agora na metade do ano, muito jovem, muito novo, um bebezinho ainda, nunca foram no hospital antes, só depois que a coisa ficou muito séria para levar ao hospital.
Bom, a Polícia Civil está investigando, o Conselho Tutelar está junto, está apurando também, porque é preciso deixar bem claro o que aconteceu. Há, por enquanto, um pedido de afastamento desse bebê da família, porque há uma desconfiança muito grande por parte de quem trabalha com crianças todos os dias, que lida com esse tipo de situação diariamente e que entende que essas fraturas não acontecem, gente, do nada. Tem que ter uma causa, ou é muito provável que essas fraturas tenham uma causa. Não é de colocar a criança no berço, encostou no berço, né? Não pode ser disso. Sacudir a criança, para o cidadão admitir que sacode a criança, quem sabe é porque faz coisa muito mais grave. Mas vamos deixar a polícia tirar essa conclusão. O Eduardo, desde quando a criança está hospitalizada? E desde que está hospitalizada, me parece que não se machucou mais, né? Exatamente, Samuel. A criança, ela deu entrada no Hospital Santo Antônio, em Porto Alegre, no dia 2 de setembro, continua internada desde então, agora sendo acompanhada pelos profissionais do hospital e não pelos pais. Os pais não podem chegar próximo a esse quarto, mas ela já vem de um histórico de outras internações mais breves, né, de alguns dias, no Hospital de Tramandaí, uma delas no dia 23 de agosto, pela lesão provocada na região do fêmur. Então, já havia outras internações, outras vezes em que ela foi ao hospital, mas internada em Porto Alegre desde o dia 2 de setembro. Desde então, o trabalho dos médicos é para curar essas fraturas, né, para fazer com que ela receba todo o atendimento adequado. E a gente reforça, né, lesões no fêmur, nas costas, no braço e também na cabeça. Na cabeça com sangramentos internos e também com uma hemorragia no olho. Todos esses elementos que apontaram para os médicos o indício de maus tratos contra essa criança e o que eles chamam de síndrome da criança espancada. Síndrome da criança espancada, portanto, é o diagnóstico que nós temos até agora, né? Por tudo que viveu esse bebezinho recém-nascido, muito jovem e que já experimentou o que há de pior aqui nesse mundo cruel. Tudo isso ele experimentou. O casal, Eduardo, tem outros filhos? O casal, as informações que nós temos até agora, tá, Samuel? O casal tem apenas um filho juntos, que é esse bebê de 3 meses de idade. Mas a mãe tem um filho com outro genitor de 7 anos, que também vivia nesse núcleo familiar. E que também foi afastado, está agora com o pai da criança, que nada tem a ver com essa investigação que acontece agora. Já o bebê de 3 meses fica oficialmente sob a responsabilidade da avó materna. Isso, claro, ainda depende, né, do que vai acontecer, quais serão os próximos passos, quando sair do hospital, né? Mas, enfim, nesse momento está sob os cuidados da avó materna, já que os pais judicialmente estão afastados. A mãe, inclusive, estava acompanhando o filho no hospital em Porto Alegre, mas ela retornou a Imbé, já que há essa ordem, né, essa proibição de que ela se aproxime da criança. A investigação ela acontece aqui em Imbé, aqui no litoral norte, mas teve o apoio também do DECA, já que a mãe estava na capital gaúcha, então ela foi ouvida formalmente na Polícia Civil de Porto Alegre. Mas esses documentos, essa oitiva, já foi encaminhada aqui à Delegacia de Imbé, que está à frente dessa investigação. Samuel. Eduardo, tem uma previsão para sair esse diagnóstico? Será que essa criança tem algum tipo de doença que deixa os ossos dela, ou uma má formação, né? Que deixa os ossinhos dela mais frágeis? Quando deve sair esse diagnóstico? E será que essa doença explica também o sangramento que ela teve, inclusive no olho, gente? Samuel, até o momento a gente não ouviu oficialmente os médicos que atenderam essa ocorrência e estamos tentando contato junto ao Hospital Santo Antônio. Essa informação de uma possibilidade, né, de uma síndrome raríssima, reforço, uma síndrome raríssima, foi levantada justamente, foi trazida a nós pelas pessoas que nós entrevistamos hoje, a conselheira tutelar, outras pessoas que nós ouvimos informalmente. Mas ela é uma possibilidade que não pode ser totalmente descartada, já que não há ainda um laudo que comprove a inexistência, digamos assim, dessa doença. Mas é importante destacar que não tem esse prazo até o momento, né, de um resultado concreto quanto a isso. A gente também não tem informação se estão sendo realizados exames específicos nesse caso. Para isso a gente ainda tenta contato com o hospital, mas
para que a criança tenha esses sintomas, essas lesões diferentes, os indícios apontam justamente para maus tratos. Tem outro ponto que eu não mencionei, Samuel, é que foi feito um pedido da Polícia Civil para que o IGP realizasse uma perícia no bebê. Essa perícia já foi realizada dentro do hospital, porque para a investigação, além do entendimento dos médicos, é fundamental que peritos criminais também avaliem a situação. Então essa perícia ela já foi realizada, mas o laudo ainda não saiu. Mas assim que esse laudo sair, a polícia vai ter ainda mais elementos que corroboram com essa hipótese de maus tratos, que é a principal linha de investigação no momento, que é acatada inclusive pelo Ministério Público e também preliminarmente pelo Judiciário, já que decidiu afastar os pais enquanto a investigação acontece. Então, há uma série de outros elementos ainda que estão sendo investigados e esse laudo do IGP também é fundamental para a investigação, viu? Eu estou convencido de que há um entendimento muito forte, todos os indícios apontando até agora para maus tratos, né, gente? Todo mundo está convencido de que há indícios para maus tratos. Tem a polícia, tem o Conselho Tutelar, tem o Ministério Público e tem o Judiciário. Olha por quantas mãos passou esse processo, por quantas mãos passou esse documento, né? Essa situação passou por quantas pessoas que fizeram a sua análise e todas elas estão desconfiadas e demais do crime de maus tratos. É um bebê que não consegue se expressar, não consegue contar o que aconteceu, mas que olhando aquele corpo tão frágil, tão pequeno, né? Os médicos, os peritos conseguem entender que de normal não tem nada ali. Alguma coisa muito estranha e que indica essa coisa estranha ser maus tratos, alguém que se prevaleceu de uma criança, alguém que se prevaleceu de um bebê. Alguém, gente, que não tem escrúpulos, alguém que tem, não é coragem, é covardia para machucar uma criança. Ou porque não suporta mais, não aguento mais ela chorar, não aguento mais ela ficar gritando na minha volta, não aguento mais ela desse jeito, nesse comportamento. Meu Deus, gente, estou falando de um bebê de alguns meses de vida que vai chorar quando está com fome, que vai chorar quando está com frio, quando não está se sentindo bem, porque é a única forma de esse bebezinho se expressar nesse momento, nessa condição de vida. Então, os indícios são muito fortes. O Eduardo falou que não há pedido de prisão, por enquanto não, porque a coisa tem que ser bem clara, a coisa tem que ser bem esclarecida. Judiciário, Ministério Público, Polícia Civil, tem que ter tudo indicando sim que houve maus tratos, mas os indicativos neste momento apontam que sim. E aí nós temos mais um caso, né, Eduardo? Mais um caso que envolve criança aqui no estado do Rio Grande do Sul. De vez em quando aparece, apesar de toda a campanha que se faz, dos meios de comunicação falando isso, de vez em quando um ou outro se aventura a bater, a maltratar, a fazer maldades contra crianças. A Polícia Civil está dando um prazo, Eduardo, quando é que deve terminar o esclarecimento dessa história? Pois é, Samuel, o prazo para o inquérito, né, o prazo formal é de 30 dias para que esse caso seja encerrado, que pode ser prorrogado no entendimento da polícia. Se houver a prisão, aí esse prazo ele diminui para 10 dias a partir do momento da prisão preventiva ou temporária. Então, a gente espera que nas próximas semanas, essa é a expectativa por aqui também, já se tenha o caso sendo encaminhado para uma conclusão. Para isso ainda falta o laudo do IGP, não há um prazo para quando esse laudo vai chegar, mas essa investigação ela deve avançar bastante já nos próximos dias e nas próximas semanas. Samuel, é importante destacar também, né, que a polícia de Imbé é a mesma que está investigando o caso que nós mostramos na segunda-feira de uma mãe que foi presa em flagrante por agredir o bebê dentro de casa. Inclusive, naquele caso, ela gravou as próprias agressões como uma forma de ameaçar o pai para que ele retornasse ao núcleo familiar. Esse caso também é investigado, eu pontuei isso porque hoje a gente conseguiu conversar com a conselheira tutelar aqui de Imbé e ela ressaltou que essa criança recebeu atendimento médico, fez alguns exames nos últimos dias, passa bem, tem um quadro de saúde estável, não está sofrendo com nenhum tipo, né, de situação provocada pelas agressões, está com os cuidados agora por parte do pai e da avó, então para a gente também tranquilizar quanto àquela ocorrência. Já nesse caso, o bebê ainda está internado, esse bebê de 3 meses, e a investigação continua, Samuel. E são 2 casos que mostram, né, a situação que envolve a rede de proteção de crianças e também adolescentes, nesse caso envolvendo especialmente recém-nascidos. Hoje, inclusive, a conselheira mencionou pra gente, a gente vai repercutir essa entrevista ainda no Balanço Geral desta edição, ela
chegou a criticar, de certa forma, a falta de uma rede de proteção que chamasse o conselho antes. Ninguém viu essa criança sendo agredida, ninguém ouviu esses choros constantes, ninguém suspeitou de nada. O hospital não chamou antes, por quê? O hospital de Tramandaí, que recebeu a criança em várias oportunidades, por que os especialistas não foram chamados naquele momento? Falar sobre crianças é falar sobre uma rede de proteção, que vai além dos pais, que vai além da família, que envolve escola, envolve judiciário, Ministério Público, Conselho Tutelar, polícia, enfim, uma série de entidades, e vale o nosso papel como cidadão. São 2 casos no intervalo de uma semana que demonstram claramente a violação de direitos fundamentais de bebês. São casos gravíssimos, as investigações são prioridade, a gente vai trazer todos os detalhes na tela da Record Guaíba hoje e também nos próximos dias, Samuel. E o Eduardo sabe muito bem que para tirar a liberdade de alguém, para colocar atrás das grades, prender, gente, olha, todas as outras formas de resolver aquilo precisam estar esgotadas, super esgotadas, né? E não houve a prisão desses pais ainda, não houve não, porque a polícia está, quem sabe lá com alguma dúvida, aguardando um laudo para formalizar aquilo que entende que aconteceu. Mas o fato de afastar os pais do convívio da criança, Eduardo, também é uma medida muito grave, né? Uma medida que traz que pode trazer um dano, ou no caso da criança, pode salvar a vida dela, né, gente? Então, não é qualquer coisa que foi feita pelo Judiciário, não, com o parecer do Ministério Público, e o pedido da Polícia Civil também, o entendimento do Conselho Tutelar. Essa criança foi afastada do núcleo familiar. Isso é muito grave, mas houve justificativas para isso. Ou seja, os indicativos, mais uma vez, né, Eduardo, apontam sim para a violência dentro de casa. Eu estou sem o áudio do Eduardo. Justifica, né, no deferimento agora, desse pedido de afastamento. Eduardo, retoma teu pensamento, por favor. Retoma desde o comecinho ali que faltou, não veio o áudio no começo. Perfeito, Samuel. Eu estava dizendo que a gente teve acesso à decisão do Judiciário que deferiu o afastamento dos pais. E o juiz, ele justifica principalmente baseado no que dizem os médicos. Os médicos foram fundamentais para esse caso, porque eles têm esse entendimento técnico sobre o que é uma agressão, o que é uma fratura provocada por um acidente. Enfim, o entendimento dos médicos foi fundamental para essa decisão da Justiça e também do Ministério Público. Então, esse embasamento técnico, médico, profissional, ele foi fundamental para realmente essa decisão do Judiciário, que deferiu o pedido do Ministério Público. Os pais não podem se aproximar das crianças e agora ela continua recebendo atendimento médico, né? O bebê de 3 meses está no hospital e, se sair, vai ficar aos cuidados dos avós para que não volte ao núcleo familiar dos pais. Samuel.